Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Eric Mendonça, com o título Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Eu peço aos irmãos que inscrevam no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e também compartilhe, porque toda semana nós estaremos aqui publicando uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a de número 3 e traz o título A Ascensão de Jesus. E tem um texto base no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 9 ao versículo 11, que neste momento nós estaremos lendo para a nossa introdução. E o texto nos diz assim: E tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, aí uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Bem, irmãos, o objetivo da lição de hoje é de que, ao final deste estudo, nós possamos entender como foi a transição entre a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus, preparando aí o caminho para a vinda do Espírito Santo. O primeiro volume de Lucas, o livro de Lucas, tratou de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. No capítulo 1, no versículo 1, assim o diz. Agora, neste segundo volume, ele estaria contando o que Jesus continuou a fazer pelo Espírito Santo. E bem clara a ideia do autor que Jesus, ele sai de cena fisicamente e vem o Espírito Santo em Atos 1. Isso está a ascensão. E em Atos 2, a vinda do Espírito Santo. E assim que se cumpre a palavra do Salvador. A ascensão de Jesus é um marco tanto histórico quanto espiritual. É histórico porque encerra um ciclo da vida terrena de Jesus, que agora está à destra do Pai, no céu, como podemos conferir em Atos 2, 33 e em Efésios 1, do versículo 20 ao 21. E aguarda a ordem para a sua segunda vinda, como prometido em Mateus 24, de 36 a 44. Também é espiritual quando abre a possibilidade para a descida do Espírito Santo, como escrito por João, que ele, Jesus, não nos deixaria órfão, mas enviaria o Consolador. E para isso, ele precisava ir. Está lá registrado em João 16, no versículo 7. Esta referência ao Espírito Santo revela a principal nota teológica de Atos, a obra do Espírito Santo. Este evento da ascensão de Jesus não é isolado, ele é único e compõe uma sequência da narrativa onde Lucas o faz de maneira segmentada, por meio das suas perícopes, que são parágrafos ou blocos para definir aí certa situação posterior num texto. Portanto, precisa-se de uma grande atenção para que entendamos todo o texto dos evangelhos
bem como o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Percebe-se aqui, então, em Atos, que a ênfase continua na pessoa de Jesus Cristo, mas sob a perspectiva de relembrar as suas ações, as suas promessas e ordenanças por meio do poder do Espírito Santo. Ele é quem tem o poder de nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. O ministério pós-ressurreição do nosso Senhor, durante 40 dias, tinha um objetivo duplo. Primeiro, em fornecer uma demonstração positiva da realidade de sua ressurreição, dando explicações mais detalhadas dos seus ensinamentos sobre o reino de Deus. Podemos, pois, esperar que esse tema ele vai reaparecer no ministério também dos apóstolos. E também sobre as boas novas, sobre o reino de Deus, que foram o conteúdo da mensagem de Filipe em Samaria, no capítulo 8, no versículo 12, da pregação e ensinamentos de Paulo em Éfeso, no capítulo 20, no versículo 25, e também da mensagem de Paulo, tanto a judeus como aos gentios lá em Roma, quando finalmente ele chegou àquela cidade, no capítulo 28, dos versículos 23 e 31. E desta maneira, chegamos ao primeiro tópico da lição de hoje, que tem o título Morte, Ressurreição e Ascensão. Morte, Ressurreição e Ascensão. Atos dos Apóstolos começa apresentando a substância das cenas finais do Evangelho de Lucas e nos dá uma introdução a certos detalhes que o Evangelho não incluíra. Importantes, inclusive, entre esses estão aí não só a ascensão, mas a atividade também dos apóstolos em Jerusalém, antes do dia de Pentecostes. Esses três elementos, a morte de Jesus, a sua ressurreição e o terceiro dia aí, o terceiro, no caso aí, a sua ascensão aos céus, nos dá aí logo após passado 40 dias com seus discípulos. Estão aí esses atos intimamente ligados. Sem morte, não haveria ressurreição e nem tampouco a ascensão. Em primeiro lugar, Lucas menciona a ascensão e depois fala das aparições de Jesus aos seus apóstolos durante um período de 40 dias. Estes últimos fatos não ocorrem aí no Evangelho do mesmo autor de Atos. Ao ler o Evangelho de Lucas, a impressão que se tem é que Jesus ascendeu no mesmo dia da ressurreição, quando a gente lê aí Lucas 24, 51. E não há indicação de um intervalo de 40 dias. Isso só se dá pelo fato de Jesus ter morrido e vencido a morte por si só. Já seria aí importante para compreendermos o seu poder e a sua soberania. Mas era também necessário que Lucas ele relatasse e essa completude da obra de Jesus Cristo, ou seja, ascender aos céus, após ter passado 40 dias com os seus discípulos, logo após a sua ressurreição. E faz cumprir aquilo que o próprio Jesus havia prometido isto, quando na sua palavra, sendo aí confirmada para o Evangelho, o assunto é o cumprimento profético da paixão do Messias. Sua morte, ressurreição, está assim lá registrada em Lucas 24, do capítulo 44 até o 47. Mas já em Atos, pelo contrário, Jesus fala aos apóstolos acerca do reino de Deus, do lado positivo. Podemos acrescentar que a ordem para permanecer em Jerusalém para a consecução da promessa. Dessa forma, Lucas, de forma minuciosa, ele faz com que Atos dos Apóstolos seja uma continuidade daquilo que ele narrara
lá no Evangelho. No último capítulo do Evangelho, em Lucas 24, o autor ele fala sobre a ressurreição. Ele fala também sobre o resgate dos discípulos que estavam retornando para a localidade de Emaús. E em seguida, Jesus reaparece aos seus discípulos e encerra dizendo: ele os levou para Betânia e em seguida, despedindo-se deles, foi elevado ao céu. Quando Lucas inicia Atos, ele já faz um breve resumo de como havia concluído o Evangelho, porém, com uma grande ênfase na obra do Espírito Santo. Atos 1, de 1 a 5, ele assim declara. E no verso 6, já começa a apresentação, a ascensão, com mais detalhes, que não havia narrado lá no Evangelho. Na ascensão narrada por Lucas, e em Atos 1, 5, percebemos a ênfase pneumatológica, ou seja, quanto ao Espírito Santo, visto que é um termo que vem do grego, pneuma, que significa espírito, e logos, que significa estudo ou uma ciência, um conhecimento sobre, que estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo. Em Atos 1,6, a ênfase está na perspectiva escatológica, a saber, escatologia é o estudo do fim dos tempos, a consumação final de tudo. Segundo a concepção bíblica cristã, em Atos 1,7, a ênfase está na soberania divina, ou seja, é o poder de Deus, o domínio sobre toda a criação. Tudo o que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus e nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos. E por último, vemos aí a ênfase que está na natureza missiológica da igreja, manifestada em Atos 1:8, a saber, a missão da igreja nas ações da pregação do Evangelho de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. A natureza missiológica é melhor entendida quando nós vemos a etimologia da palavra em si. O termo refere-se ao envio dos discípulos. A definição vem do latim, missio, e quer dizer envio, somado ao termo grego logia, e quer dizer o estudo, a compreensão, o entendimento. Dessa forma, nos aponta para a amplitude da teologia de missões, que é um ramo da teologia que estuda as missões, que são ações de propagação do Evangelho através do Espírito Santo nas nossas vidas. Em Atos 1,6, que mostra Jesus reunido com seus discípulos, ele diz assim no texto: então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Fica claro aqui, irmãos, inclusive para nós, que em lugar de se ocuparem com um debate sobre o final do estabelecimento aí do reino judeu para eles, os discípulos deviam se preocupar não com isso, mas com outras coisas. O Espírito Santo viria sobre eles para lhes conceder poder sobrenatural, na força da qual seriam testemunhas de Cristo por todo o mundo, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. O versículo 8 é um resumo de todo o livro de Atos. Sendo assim, é fundamental para a sã doutrina que a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo posicione a igreja a viver sob o senhorio de Cristo. É a sua palavra. E para andar conforme a direção do Espírito Santo, que nos dá o poder para cumprirmos a missão que Deus nos confiou para o resgate dos perdidos. A ascensão, que nós começamos a estudar aqui, ela será aí, sela
esse término do ministério terreno de Jesus, mas é a introdução de um tempo em que seríamos dependentes do seu Espírito. Este momento na vida da igreja é significativo, em face do cumprimento de promessas na igreja e com detalhes específicos que corroboram com a própria história de Israel. E que veremos mais à frente aí nos nossos estudos em outras lições sobre esta questão. E desta maneira chegamos ao segundo tópico da nossa lição, que tem o título Da humilhação à exaltação. Da humilhação à exaltação. Quando olhamos para a ascensão de Jesus, vemos a exaltação do Cristo que passou por todas as fases da vida humana, exceto cometer pecado. Fazendo tudo isto por nós. Como diz Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, quando diz que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É vital para a nossa compreensão teológica que a exaltação de Cristo é parte da obra da redenção da humanidade também. Jesus, ele nos redimiu na sua vinda, na sua morte, na sua completude disso tudo, na sua ressurreição e com o envio do Espírito Santo. Paulo, inclusive, cita na carta aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 10 e 11, que tudo isso se deu para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para tanto, irmãos, Cristo já está em uma posição de governo, e por isso ele não apenas morre e ressuscita para nos salvar, mas sua ascensão e posição à destra de Deus o põe como Senhor de tudo. Isso faz diferença e também impacto, inclusive na nossa estrutura litúrgica. Devemos entender que a exaltação de Cristo Jesus está em sua ascensão à destra de Deus Pai. Pedro, em seu sermão, no dia de Pentecoste, ele diz que Jesus ele foi exaltado à destra de Deus. E trata este fato como sendo aí algo diferente da sua ressurreição e, consequentemente, dela, como registra Atos 2,31. Pedro também confirma isto na sua primeira carta. Por sua vez, o apóstolo Paulo frequentemente escreve da exaltação de Jesus ao lugar de suprema honra e poder, e a distingue da sua ressurreição. Na epístola aos Hebreus, a ressurreição e o reinado de Jesus não são confundidos. Nossos cultos, por isso, são cristocêntricos, ou seja, centrados em Cristo. Nossa adoração está condicionada aos dois estados de Cristo. Cada vez mais clamamos por um resgate, e este tema que é fundamental para a nossa fé. Paulo foi o autor bíblico que mais falou sobre a exaltação de Cristo. Ele traz também uma condição que os salvos herdam em Cristo Jesus, como citado em Efésios 2, no capítulo 4 até o capítulo 7, que diz: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar-nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar
nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa condição, irmãos, ela traz uma temática também escatológica, que é a vitória sobre o mal, que também está ligada aos que o seguem. Nele, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assim como a ascensão introduz um novo tempo para os cristãos na terra, que é a presença do Espírito Santo na festa de Pentecostes, ela também faz o prelúdio da restauração de todas as coisas, como afirma o teólogo irlandês Clive Staples Lewis, popularmente conhecido como C.S. Lewis. O diabo não pôde suportar a exaltação de Jesus Cristo. Por isso, ele instigou os membros do Sinédrio para que perseguissem os apóstolos, para que não houvesse a difusão do Evangelho. Assim como ele ascendeu e é exaltado, a esperança dos filhos de Deus é que alcancemos o último estágio da condição do salvo, ou seja, a glorificação. Assim, tanto Pedro como Paulo eram cheios do Espírito Santo. Ambos preparam a palavra de Deus, eles pregaram a palavra de Deus com clareza e testemunharam diante do público judeu acerca da crucificação, da ressurreição e da exaltação de Jesus em cumprimento das Escrituras, como o caminho da salvação. Nos sermões de Pedro e Paulo, sem mencionar aí a defesa de Estevão, a morte, a ressurreição e a exaltação de Jesus e a dádiva do Espírito Santo, todas vistas como a culminação dos séculos de promessas proféticas. E neste caminhar, chegamos ao terceiro tópico da lição de hoje, com o título Presença Constante de Cristo. Presença Constante de Cristo. Neste tópico, o autor da lição, o pastor Eric Mendonça, ele vai dar um destaque sobre a volta de Jesus. Jesus voltará para buscar a sua igreja e levará todos que lhe são fiéis. Destaque aqui para a fala do autor, em que, ao ascender ao céu, Jesus também assume outra condição, a de intercessor junto ao Pai. Desta forma, o autor nos faz aí uma indagação entre a ascensão e a segunda vinda. Onde Cristo está? Como já citamos em referências anteriores, Jesus Cristo está à destra de Deus, mas enviou para nós o Espírito Santo. A sua presença nos condiciona para a missão de ir a todo mundo, como nos foi ordenado. Em Mateus 28, 20, ele diz, que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos comissionou para isso. Jesus nos deu uma missão, e é para ser cumprida. Reparou que o ato de ascender, ou seja, subir aos céus, é posterior à sua ordenança de sermos testemunhas de sua obra até os confins da terra? Como Lucas, ele deixa registrado em Atos 1, 8. Esta é uma condição que nós precisaremos experimentar durante a missão até que ele venha. Precisamos falar mais sobre isso, que Jesus voltará. Estamos em missão e ele conosco por meio do Espírito Santo. As primeiras igrejas, os primeiros cristãos, eles viviam sob esta esperança. Lendo Atos dos Apóstolos,
percebemos que eles aguardavam a segunda vinda de Jesus com muito fervor. Podemos considerar, a partir de Jesus e sua ascensão, não como uma despedida, mas como uma mudança de natureza, como afirma o teólogo inglês John Owen. Neste caso, a presença de Jesus com a sua igreja após a ascensão muda de natureza. Jesus, ele sai de uma realidade condicionante ao seu corpo físico para então se colocar em uma realidade transcendente. Sendo assim, a sua presença permanece constante, até porque um dos seus atributos que compõe a nossa teologia é a onipresença, pois ele é Deus. Ao ascender ao céu, Jesus também assume uma outra condição, a de intercessor junto ao Pai. Em Hebreus 7, do versículo 24 a 28, registra desta maneira: mas visto que vive para sempre, Jesus, ele tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. De um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Contrário dos outros sumos sacerdotes. Ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro para os seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele faz isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho, perfeito e para sempre. O destaque aqui é para o versículo de número 25, que diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, a ascensão, ela faz parte da vida da igreja. Após a ascensão, que é predita pela morte e ressurreição, Jesus, ele é reconhecido como nosso Salvador, mediador entre Deus e os homens e intercessor junto ao Pai. E assim chegamos à conclusão desta terceira edição da revista Palavra e Vida. Bem, irmãos, quantas coisas aprendemos hoje nessa lição. 40 dias após a sua ressurreição, Jesus ficou ainda com os seus discípulos. 40 é um número que dá a ideia de uma atividade completa na Bíblia. Uma atividade que foi esgotada em seu prazo. 40 foi o tempo de duração das chuvas que causaram um dilúvio. Está lá em Gênesis 7, 4. Foi também o tempo que Noé ele esperou para abrir as janelas da arca após cessarem as chuvas. Está em Gênesis 8, no versículo 6. O embalsamento de José em Gênesis 53. Este também foi o mesmo tempo de duração do maná, em Êxodo 16, 35. A permanência de Moisés no monte até receber a lei, em Êxodo 24, 18. A peregrinação do povo pelo deserto, Deuteronômio 29, 5. A liderança de Eli, 1 Samuel 4, 18. O reinado de Saul, em Atos 13, 1, assim fala. O de Davi, em 2 Samuel 5, 4. O de Salomão, em 1 Reis 11, 42. A jornada de Elias pelo deserto, 1 Reis 19, 8. O prazo dado a Nínive,
e Jonas 3:4. Então, não duvidamos da literalidade ali dos 40 dias de Jesus após a ressurreição na terra, mas ressaltamos que o número alude à ideia de um tempo completo, um prazo necessário dentro do propósito divino. E o prazo era para a exaltação de Cristo Jesus, na sua ascensão. Desta forma, podemos ver na lição de hoje que a ascensão é uma abordagem teológica que revela muitos pontos importantes sobre a natureza de Jesus e a forma que Deus tem de cumprir as suas promessas. Desde a sua humilhação, tornando-se humano, até a sua ascensão, Jesus deu todo o caminho que precisamos percorrer como servos e igreja. É importante, irmãos, considerarmos que Jesus passou por todas as fases da vida humana, menos cometer pecado. Em Cristo, somos mais que vencedores. Também tem relevância do bem vencendo o mal, a fim de alcançarmos o último estágio, como condição de salvo, que é a glorificação. A condição atual de Jesus aquece o nosso coração de fé para seguirmos firmes na missão, pois Ele mesmo enviou o Espírito Santo para estar conosco, nos fazendo lembrar sobre Ele mesmo e sobre a compreensão da sua palavra. Irmãos, essa palavra também nos faz olhar para o céu. Sim, olhemos mais para aquilo que a palavra de Deus nos garante. É de lá mesmo que ele voltará. A ascensão é mais profunda do que nós achamos. É mais real do que um fato do passado. É histórico, mas ele é espiritual. Ele nos põe na missão, dentro de uma missão. Agora é conosco, sua igreja. E eu quero completar a missão que ele me chamou. E você, quer também assim fazer? Comecemos exaltando o seu santo nome, como bem retrata aí o hino 52 do nosso cantor cristão, com a letra de Manuel Avelino de Souza, e que tem o título Jesus Glorioso. Na sua última estrofe, destaca que: notai, irmãos, e vede, que bondade! Jamais se ouviu de alguém que assim provasse amar. Deveis ouvir Jesus com lealdade, dizer que Deus, por Cristo, pode dar real perdão e salvação e liberdade. Ó, vinde a Cristo a vida consagrar. Realmente, esta lição de hoje retratou, então, aí a mensagem de Atos dos Apóstolos. Nessa sua parte inicial, quanto à ascensão de Jesus. Um dia nos tornamos pecadores em Adão, que com o seu pecado nos trouxe a morte eterna. Mas em Jesus Cristo temos a esperança, visto que se fez homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e foi elevado ao céu. E enviou o seu Santo Espírito, o nosso Consolador. A obra está completa. A obra completa de Cristo Jesus. É isso que nos redime de todo o pecado. E ele virá nos buscar para a glória celestial. Desta forma, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com as 3 reflexões propostas pelo pastor Eric Mendonça. A primeira reflexão que fazemos é que cada fase da nossa caminhada com Deus é importante. Assim, como percebemos que a ascensão é primordial para a história da salvação. Aí ele pergunta: em qual fase
você se encontra hoje. A segunda reflexão é de que não devemos menosprezar os sinais da vinda de Cristo. Você reconhece, à luz da Bíblia, estes sinais? A terceira e última reflexão, vemos que todas as promessas estão se cumprindo, uma a uma. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como você deve viver neste mundo diante desta realidade? Bem, irmãos, que maravilha, que maravilhosa lição podemos estudar hoje. E em qual fase você se encontra? Se encontra neste momento, neste processo da redenção proposta aí por Deus para as nossas vidas. Deus chama a todos para serem redimidos no sangue de Jesus. É Ele que desfaz a obra do pecado e nos justifica para a vida eterna. Em toda a história, nós vemos Deus conduzindo tudo e a cada dia o Senhor nos mostra que estamos caminhando para o fim, quando Ele estará voltando para buscar a sua igreja, para vivermos juntos, eternamente, na morada celestial, preparada para nós desde a fundação do mundo. Não esqueça que Jesus cumpriu todas as suas promessas. E uma delas é que vai estar conosco até o dia final. Que você possa afirmar, da mesma forma que retrata o estribilho do hino do cantor cristão, na letra de autoria de Daniel Westber, que diz: mas eu sei em que tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Que possamos, irmãos, a cada dia ficarmos mais confiantes na volta do Senhor, quando Ele nos levará para a morada eterna. Como João, possamos dizer sempre: ora, vem, Senhor Jesus. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione aí o sino das notificações e compartilhe, para que mais pessoas possam também desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Bem, na próxima semana nós estaremos estudando a lição de número 4, com o título A Formação dos Apóstolos. A Formação dos Apóstolos. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?